E aí, gente linda, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que por aí esteja tudo bem. Por aqui tá tudo bem também. E hoje eu tô aqui então pra gente ter a nossa terceira aulinha da revista, né? Lembrando que a gente tem estudado histórias inspiradoras de homens e mulheres do Novo Testamento que de algum modo tiveram as suas vidas inspiradas por Jesus. E por isso hoje elas servem de modelo pra gente também, né? Uma vez que as histórias delas nos ajudam na nossa caminhada de fé. Então, só para a gente relembrar um pouquinho, na aula de número 1, nós falamos sobre Jesus, aquele que foi e continua sendo o nosso maior modelo, a nossa maior fonte de inspiração. E aí, na segunda aula, a gente viu um pouquinho da história de uma jovem, né, chamada Maria, uma jovem que, mesmo com todo o medo, toda a insegurança, ela resolveu dizer sim ao chamado de Deus, né, para a vida dela. E hoje, na nossa aula, nossa terceira aula, a gente vai ver a história de um homem que presenciou um dos maiores eventos da humanidade, que foi o nascimento de Jesus, o nascimento do nosso Salvador, e que foi também o esposo de Maria e o pai terreno de Jesus, né? Então, já sabe quem é? Esse homem é José, e a gente vai ver como que a história dele pode nos ajudar na nossa caminhada de fé e pode nos inspirar. Então vamos lá? Bora animar e bora pra aula! Bom, então pra gente começar a falar um pouquinho de José antes, eu queria perguntar pra vocês se vocês já se perguntaram ou se vocês sabem o significado do nome que vocês têm. A gente sabe que cada pessoa que está assistindo essa aula, né, cada um tem um nome. Afinal, isso é a nossa identidade, né? Nós somos reconhecidos pelo nome que nós temos. E hoje é muito comum assim nas famílias, quando elas vão ter um filho, por exemplo, né, escolherem o nome ou porque acham bonito, ou porque o nome tá bem em alta, enfim. Normalmente é isso que acontece. E quando eu dava aula, isso era muito comum, porque a gente via muito claramente, né, um boom de nomes assim, em determinados anos. Então, por exemplo, tinha um ano que era só Valentina, tava bombando Valentina na escola. Tinha outro ano que era só Ana Júlia, no outro era só Gabriel e assim por diante, né? Então, isso é muito comum. Mas se a gente voltar lá na história da Bíblia, a gente vai perceber que o nome, ele não era escolhido só porque a família poderia gostar do nome. Não, o nome ele era muito importante. Ele não falava somente de uma identidade da pessoa, mas ele estava totalmente ligado ao que a pessoa era e ao que ela fazia, né? Então, o nome ele tinha uma relevância assim muito grande, principalmente lá no Velho Testamento. E pensando em José, por exemplo, né? A revista traz uma informação que o nome José, ele vem do hebraico e ele significa não, a pronúncia é Yosef ou Yosef. Não sei como se pronuncia exatamente, vocês estão vendo aí que meu hebraico é muito bom, né? Mas é alguma coisa mais ou menos assim. E esse nome ele aparece pela primeira vez lá em Gênesis, né? No primeiro livro da Bíblia, quando Raquel e Jacó têm o primeiro filho, e daí eles dão esse nome de José para o primeiro filho. E José, se a gente for pesquisar o significado, ele tem um duplo sentido, né? Ou ele pode ter dois significados, que é o primeiro, ele significa Deus tirou a vergonha de mim, e o segundo é que o Senhor me deu outro filho, né? Então, essa informação que aparece lá no Velho Testamento, ela pode nos dar algumas dicas sobre o José, né? Algumas pistas, vamos assim dizer, sobre o José da nossa história de hoje, que é o que a gente vai ver agora. E para isso a gente vai fazer a leitura bíblica do texto que está lá em Mateus. Mateus 1, a gente vai ler Mateus 1 do versículo 18 até o 25. Então vamos lá, pega a sua Bíblia para a gente fazer a leitura em conjunto. Mateus 1, versículo 18 até o 25 diz assim: O nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, a sua mãe, ia casar com José. Mas antes do casamento, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus.
pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho, que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria, porém não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus. Bom, galerinha, então na Bíblia, se a gente for pesquisar sobre José a fundo, a gente não vai encontrar muitas informações, né? Não tem muitos detalhes sobre a vida de José. Porém, nesse texto que a gente acabou de ler, a gente encontra algumas características que são importantes, algumas pistas sobre este homem, né? Então, lá no versículo 19, por exemplo, diz assim: José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Então, José, muito provavelmente, ele sempre se desviava do mal, ele sempre buscava a justiça, porque ele buscava fazer o que era certo. E aí, na continuação, ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber, né? Então, a gente sabe que Maria, o anjo se revela a ela, revela o plano de Deus para a vida dela, e ela iria ficar grávida pelo Espírito Santo. Mas ela era virgem, nunca tinha tido relacionamento sexual com nenhum homem e não era casada. Então, na sociedade da época, né, uma mulher que tinha um contrato de casamento aparecer grávida antes do casamento, isso era muito complicado. Isso poderia levar Maria à morte, né, ao apedrejamento, porque era um crime, né? E José, sabendo de tudo isso, ele devia estar bem confuso, porque pensa, José era um ser humano como nós, né? E o anjo ainda não havia aparecido para ele. Então, ele devia gostar, devia ter sentimentos por Maria, mas ele resolve, quando ele fica sabendo dessa gravidez, desmanchar o contrato de casamento, porque ele poderia, como homem, repudiar a mulher, que é, por exemplo, abandonar a mulher, vamos assim dizer. Desmanchar o contrato de casamento, não quero mais, e essa mulher na sociedade seria vista como uma mulher que traiu o marido, né, que cometeu um crime, então ela poderia ser morta. E daí ele resolve fazer tudo isso em segredo, né? Porque assim a culpa não cairia sobre Maria, né? E sim sobre José, o que seria menos pior. Mas aí, enquanto José estava pensando, né, devia estar pensando em todas essas coisas, num sonho, o anjo do Senhor também aparece a José e diz assim, lá no versículo 20: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Então, num sonho, o anjo também aparece para José e faz questão de explicar todo o plano de Deus para a vida de José e acalmar José, porque o anjo fala: José, não tenha medo. Então, muitas vezes isso vai acontecer na nossa vida também. A gente pode estar confuso com muitas coisas, com muitos pensamentos, né, em relação a nós, ao nosso futuro, aos nossos planos, e muitas vezes a gente não tem um direcionamento, mas Deus está sempre disposto a falar conosco, e Deus, ele sempre trará paz ao nosso coração. Muitas vezes a gente se pergunta: Deus, como que eu vou proceder? Como que eu vou fazer em tal coisa? Como que eu sei que é o Senhor? Né? Então Deus traz paz ao nosso coração. E aí as coisas começam a caminhar de forma que tudo se ajeita, que tudo dá certo. E assim aconteceu com José. E aí uma outra coisa muito legal pra gente destacar da vida de José é que muito provavelmente Deus não escolheu José só por ele fazer o que era direito. Claro que isso é muito importante, assim como José fazia o que era direito, né? Provavelmente ele buscava se desviar do mal. A gente também deve fazer isso, a gente também deve ter esse posicionamento. Mas eu creio que Deus escolheu José acima de tudo pela expectativa que ele tinha de que José fosse transformar de algum modo com as atitudes dele a sociedade, o ambiente em que ele estava. Por quê? Ele foi contra as regras da sociedade, vamos assim dizer, né? Lembra que ele tinha um contrato de casamento com Maria. Então, a partir do momento que ele soube da gravidez fora do casamento, né, ele poderia ter repudiado Maria, ter falado para ela: eu não quero mais você, abandonado Maria, né, até colaborado para a morte de Maria, porque isso era um crime. Com certeza ela ia ter consequências por conta disso. Mas não, José tinha caráter, né? Pelo pouco que a gente lê no texto sobre ele, a gente consegue enxergar isso.
E Deus, ele tinha essa expectativa de que José, ele fosse diferente, ele fosse agir e reagir de forma diferente ao que a sociedade pedia, né? Então, Deus, ele já sabia o final da história, ele já sabe o que vai acontecer em toda a humanidade, mas eu realmente creio que Deus, ele também tem expectativas sobre nós, né? Sobre os filhos de Deus. Porque lembra que Deus criou filhos e não robozinhos, né? Então, ele dá o livre-arbítrio... Deus nos dá o livre-arbítrio pra gente fazer as nossas escolhas de maneira que agrade ao Senhor, né? E não por medo, a gente faz por amor e não por medo. Lembra, se a gente serve, se a gente quer honrar ao Senhor, é porque em primeiro lugar a gente ama e a gente entende que o sacrifício dele foi um negócio tão doido que a gente não consegue compreender. Mas é por amor que a gente serve, não é por medo, não é por medo das consequências, né? Essa é a grande diferença. E aí, finalmente, a gente pode agora falar sobre o porquê José nos inspira, né? A gente já viu que ele tinha caráter, que ele agiu de forma diferente, mas existem também outros pontos que a gente pode destacar sobre José. Por exemplo, em primeiro lugar, a gente destaca que José, ele decidiu acreditar, né, no sonho que ele teve com o anjo pela fé. E ele decidiu também se envolver no projeto de Deus, né? Então, muitas vezes, a gente vai ter que escolher acreditar naquilo que Deus diz, e muitas vezes é pela fé, porque nesse caso Deus enviou o anjo para falar com José e ele poderia ter pensado, não, isso daqui foi só mais um sonho, eu tô louco, mas não, ele acreditou, aquela experiência que ele teve foi tão real que ele realmente acreditou e disse sim também, como Maria, ao chamado de Deus. E muitas vezes a gente vai ter que escolher também um posicionamento, muitas vezes pela fé, nem sempre a gente vai conseguir claramente ter algumas coisas no sentido palpável, sabe? De alguém vir falar especificamente com você, ou de você ter realmente a resposta. Não, muitas vezes você vai sentir paz e vai agir pela fé, assim como José. Um segundo ponto, gente, é que José, ele não ligou para a ameaça de honra ferida que ele poderia ter. Porque lembra, né? José era homem, teoricamente ele tinha poder sobre a mulher. Mulher naquela sociedade de Jesus não tinha poder nenhum, mulher era considerado nada. A única função da mulher, basicamente, era gerar filhos, né? E aí Jesus vem e muda todo esse cenário e ele valoriza também as mulheres, né? Mas José, ele poderia ficar com aquela ideia de que é isso, eu sou homem, eu sou macho, eu tenho que honrar o que a sociedade diz. Mas não, ele fez diferente, ele agiu de forma diferente. E aí um terceiro ponto é que José estabeleceu um relacionamento de respeito com Maria, né? Então, lembrando de novo, numa época em que a mulher não tinha voz nenhuma, a mulher era considerada muitas vezes como nada, o José, ele decide respeitar Maria. Provavelmente ele teria também sentimentos por aquela moça, né? Eles estavam noivos e ele resolveu agir de forma contrária ao que a sociedade pedia, né? E quando Deus aparece para ele, o anjo do Senhor, né, aparece para ele e diz, não temas. Ele confia naquilo de tal modo que aquilo provavelmente deu muita força para ele seguir, muita força para ele não desistir, né, de Maria, do plano do Senhor. E conosco deve ser assim também. Bom, então o que a gente aprende um pouquinho com a história de José, né? Primeiro a gente aprende que a gente deve ouvir, né? Nós podemos ouvir a voz de Deus. E nós podemos buscar em Deus o melhor modo, a melhor maneira da gente se relacionar com os outros, né? Porque se a gente busca isso em Deus, com certeza Deus vai nos ensinar, né? Como se relacionar com todas as pessoas, inclusive com os nossos inimigos, né? As pessoas que muitas vezes nos perseguem ou que a gente não gosta por algum motivo, mas Deus, ele nos ensina, né? Um segundo ponto também, né? A gente passa a ter cuidado com nossos relacionamentos, né? Então, José, ele valorizava Maria, ele provavelmente não valorizava só Maria, mas pelo caráter que ele tinha, ele devia sim valorizar a família dele, os amigos dele, né? E as pessoas que estavam ao redor dele. José sabia como fazer isso, e porque José sabia como fazer isso, ele nos mostra que nós também podemos fazer, não é impossível pra gente, né? Outra coisa que a gente aprende com José é a ter paciência e a estar atento à voz de Deus, né? Como eu já falei pra vocês, José, ele era um ser humano, assim como eu, como você, como todos nós, né? Nós somos seres humanos, então nós ficamos chateados, nós também ficamos felizes, mas a gente se frustra,
a gente às vezes espera demais das pessoas, enfim. Sentimentos, ações que são humanas, né? Estão em nós e que a gente deve buscar melhorar cada dia mais em Deus. E aí, se a gente olhar de novo para o texto que a gente leu sobre José, a Bíblia não nos diz que José, como ele ficou, se ele ficou chateado, se ele ficou triste, se ele ficou com raiva, mas provavelmente José devia estar angustiado, devia estar confuso, até porque, imagina, ele tinha um contrato de casamento com Maria. Eles iam se casar e do nada ela aparece grávida, né? Então ele devia estar confuso, devia estar triste. Porque ele era um ser humano, como nós. E essas coisas também acontecem com a gente, né? Mas ele teve paciência, né? Lembra que ele não saiu apontando o dedo direto na cara de Maria. Quando ele descobriu, ele não falou para ela que ele queria abandonar, que ele ia repudiar, que ele ia apedrejar Maria. Não, ele esperou, né? Ele esperou. E quando Deus falou com ele, ele esteve atento, ele acreditou no sonho que ele teve, né? E aí, por isso, um outro ponto que a gente aprende com José é a não julgar precipitadamente, né? Assim que ele descobriu a gravidez, ele poderia, como eu falei, ter apontado Maria na hora, ter ficado brava com ela, ter desmanchado tudo, ter acusado Maria na frente de todo mundo, mas ele não fez isso, né? E muitas vezes a gente é o oposto de José. Muitas vezes o nosso primeiro impulso é falar, é brigar, é querer apontar o erro, achar um culpado. Mas José, ele não fez isso, né? Então, quando alguma injustiça acontece com a gente ou algo que a gente acha injusto, o nosso primeiro posicionamento deve ser falar com Deus, né? E não falar com a pessoa que a gente acha que fez mal pra gente, que agiu de forma injusta. Não, fale com Deus, porque Deus falou com José e Deus também fala com a gente. Ele fala com a gente por meio da palavra dele, por meio dos louvores, por meio de sonhos. Deus fala com a gente se a gente estiver orando e parar um pouquinho assim e falar: Deus, agora fala comigo. Com certeza Deus vai falar com você, porque Deus não tem uma receita, né? Ele não segue um padrão. Deus fala do jeito que ele quer, na hora que ele quer, com quem ele quiser. Mas a gente deve sempre buscar, sim, a orientação do Senhor, né? Então, galera, no mundo em que a gente vive hoje, né, em que a gente está inserido, o testemunho de José, ele traz libertação para todas as pessoas, né? Porque ele nos ensina como agir de forma diferente numa sociedade que muitas vezes prega o contrário, né? Então, se alguém passou a perna em você, o que eles falam? Você vai ter que ir lá e passar a perna na pessoa. Se alguém te humilhou, qual que é a regra? Você vai ter que ir lá e humilhar a pessoa, mas não, né? José nos ensina a agir de forma oposta, né? E é isso também que Deus espera de nós, né? Que a gente haja em amor e com amor, e não devolvendo na mesma moeda. Então, a história de José traz pra gente, né? Homens e mulheres, meninos e meninas, libertação, né? E aí a revista, ela traz algumas perguntas que eu achei interessante discutir com vocês, que fica aí pra vocês pensarem, né? E são elas. Imagine se José sentisse inveja da importância da missão de Maria e por causa disso a abandonasse ou a denunciasse. Imagina só, né? Se ele sentisse inveja e se por conta da inveja dele ele quisesse frustrar os planos de Deus na vida de Maria e prejudicar Maria. Imagina se ele se sentisse menos homem e por isso fizesse de tudo para que ela não concluísse sua missão, né? Imagine. E se José, pensando em ganhar mais evidência no futuro, se virasse contra a esposa e atrapalhasse o projeto de salvação da humanidade? Então, imagina, a postura de José falou muito nesse momento, né? Deus estava dando uma missão única para Maria, que seria gerar Jesus. Mas imagina se José, por algum motivo, não aceitasse a missão. Se por acaso ele ficasse com raiva ou com inveja do propósito que Deus tinha na vida dela e falasse: não, eu não quero contribuir com isso. Como será que essa história teria terminado, né? E muitas vezes a gente tem que fazer essa pergunta pra gente. Porque ou no nosso trabalho, ou na nossa faculdade, ou até mesmo na igreja, às vezes a gente projeta uma imagem da gente que não existe, né? E saiba que você não tem que copiar ninguém. Você é único e exclusivo. E Deus te fez desse modo, então Ele vai te capacitar e te usar do modo que você é, né? E isso pra Deus é essencial e é ótimo, né? Você não precisa de mais nada. E aí, galera, a gente pensando um pouco nessas questões, nessas perguntas que eu li pra vocês sobre a revista, se a gente olhar pra nossa sociedade hoje, a gente vai perceber que muita coisa mudou,
a mulher, ela ganhou mais espaço, ela tem voz, né? A mulher tem ocupado cargos em grandes empresas e tudo mais, até mesmo no governo, mas a nossa sociedade ainda tem algo chamado a questão do modelo de masculinidade, né? Então, assim, isso ainda é muito presente. Então, muitos homens hoje, eles podem se sentir menos importantes quando não são eles que ganham mais, ou quando não são eles que estão no cargo lá em destaque da empresa, né? Isso ainda é muito comum. E a sociedade tem lutado por isso, principalmente as mulheres, né? Principalmente também em relação à questão da violência. A gente está vivendo agora um momento de pandemia, e a gente sabe que muitas famílias estão em casa, estão trabalhando de casa, estão estudando de casa, porque não tem outra opção. E eu não sei se vocês já repararam, mas o número de violência contra a mulher aumentou absurdamente nesse período, né? Então, eu estava dando uma pesquisada nos dados para ter uma ideia, e eu estava vendo que a violência doméstica, a agressão contra a mulher, aumentou em pelo menos 40%. Isso é muita coisa, né? Então, a gente também precisa lutar contra isso e falar sobre isso como igreja, porque muitas mulheres estão apanhando e estão sendo mortas por homens, né, que ficam o tempo todo em casa, às vezes se estressam, perdem a paciência ou não querem perder, né, o espaço que eles têm na sociedade, eles se acham menos homens e acabam cometendo coisas horríveis. Então a gente precisa realmente falar sobre isso, né, e acabar com esse tabu, porque a gente luta por uma igualdade, né, seja na questão salarial, seja na questão das profissões, né. O homem, ele não é melhor do que a mulher, né? Nós somos todos iguais, né? A mulher não é melhor do que o homem não é melhor do que a mulher, né? A gente tem que lutar, sim, por essa igualdade. A sociedade, de modo geral, e nisso eu incluo os homens também, no sentido, por exemplo, José, ele protegeu Maria. Ele poderia participar dessa agressão legalizada contra a mulher, mas ele falou, não, eu vou agir de forma diferente. Então, a gente tem que lutar também como sociedade, como igreja, para que esse número caia, para que esse número seja cada vez menor e para que todos, de modo geral, tenham espaço na sociedade, né, de forma igualitária, né? Então esse é o nosso desafio como igreja. Você que às vezes é tão jovem, fala, mas o que eu posso fazer? Cara, você também é importante, você também pode fazer muita coisa e pode contribuir de muitas formas. Começando a se inspirar na história de José, né? O modo como ele agia. Se cada um começar a buscar um modo diferente de agir na sociedade, com certeza a gente vai transformar o lugar que a gente está. E daí pode ser a escola, pode ser em casa, pode ser o lugar mais simples, mas você consegue transformar por conta do teu testemunho e, acima de tudo, por conta do Espírito Santo que habita em você, né? Porque a nossa mudança real, ela acontece quando o Espírito Santo habita dentro de nós, né? E aí a gente passa a ter fé, misericórdia, paciência, a gente se torna mais justo, características que tinham, né, que a gente conseguia enxergar em José e que a gente pode ter dentro da gente também, não pela nossa força, porque a gente não consegue nada, a gente não tem poder para nada. Mas quando Jesus, quando o Espírito dele habita em nós, aí a parada é muito diferente. Aí as coisas começam a acontecer. E aí, por conta desse Espírito que transforma a nossa vida, a gente passa a transformar também todo o ambiente em que a gente está inserido. Certo, galerinha? Então a gente tem uma responsabilidade, não só como pessoa, porque lembra, a gente não vive numa bolha de forma isolada, nós vivemos no mundo e o mundo vai olhar pra gente e a gente tá passando um testemunho, ainda que a sua boquinha esteja fechada. Você tá agindo, você tá vivendo, então você passa um testemunho só por estar vivo, né? E que a gente seja um espelho de Cristo para esse mundo que necessita cada dia mais do amor, né, da esperança que vem dele. Ele é o nosso maior modelo. Não se esqueça disso, né? Ele inspirou a vida de todos esses homens, né? Como a gente viu hoje a história de José. José foi com certeza inspirado por Cristo, por Deus, né? Jesus ainda ia nascer, ia ser gerado como homem na barriga de Maria. Mas com certeza José também teve a sua vida inspirada por este homem que está sempre conosco e que nos ajuda e que nos fortalece. Então, fica firme, que você é muito importante para Deus, para a obra de Deus, e com certeza você pode transformar o lugar em que você está. Nunca duvide disso, por mais que falem que você não é capaz, ou por mais que você não se sinta capaz. Porque Satanás é mestre, né, em colocar dúvidas em nossa mente, né, em dar
questões assim, mas você é mesmo? Você é filho de Deus? Será que você consegue alguma coisa? Não escute essa voz. Escute a voz que vem de Deus, e se Deus falou, tá falado. Muitas vezes a gente vai sentir, mas os nossos sentimentos são equivocados, né? A gente não pode confiar de todo modo naquilo que a gente sente somente, né? Se Deus falou, tá falado, e se você crer, é isso. Deus tá com você. Amém? E não poderia faltar para vocês o desafio da semana, rapaz. Então vamos lá. Na prática da revista dessa semana é o seguinte: vocês vão pensar numa situação, né, em que as pessoas usam o senso comum para punir, violentar, ameaçar, se vingar, etc. Por exemplo, pense que um homem matou uma criança. E aí um grupo da sociedade fica revoltado com a violência e com as próprias mãos eles vão lá, se reúnem e querem bater na pessoa, querem matar a pessoa, querem fazer violência com as próprias mãos. Tô com problema em falar mão hoje, meu Deus. Mas enfim, se a gente comparar essa história, que é um exemplo, certo? Um exemplo, com a história de José, né? Que é de misericórdia, de fé, de amor, de justiça. Como é que a gente pode tratar as pessoas, como é que a gente trataria este homem, segundo o exemplo de José, né? Então, assim, a gente precisa pensar nisso, porque muitas vezes a gente, como ser humano, o nosso impulso é agir por nossa força, né? Com as nossas próprias mãos, e ir lá e falar, não, eu vou resolver, isso tá errado, não é certo. Sim, nenhuma violência é certo, nada se resolve com violência. A gente querer matar esse homem porque ele matou uma criança, a gente vai estar tão errado quanto ele, né? Então a violência não justifica nada, por mais que o que ele tenha feito seja muito errado. Mas a justiça vem da gente? Não, a justiça não vem da gente, né? Então, esse foi um exemplo, mas eu quero que vocês pensem em histórias desse tipo, né? Que muitas vezes a gente, por ser humano, quer agir pelo senso comum, no sentido de, porque tal pessoa fez isso, então eu tenho direito de me vingar, ou eu tenho direito de agir com justiça, eu tenho direito de bater. Não, não é assim que as coisas funcionam, não tem nada disso, e a gente tá errado quando a gente age desse jeito, né? Então, pensa aí, que eu já falei demais, pensa aí em algumas situações, né, desse tipo. Se vocês quiserem, manda pra gente, seja pelo WhatsApp, pelo Facebook, comenta no vídeo, enfim, o que vocês quiserem, né? E que a história de José, né, que a gente viu um homem que decidiu agir de forma diferente, não participou da violência contra Maria, né? Pelo contrário, confiou em Deus, aceitou o desafio, aceitou a missão, que a gente possa ser inspirado por essa história de fé, de amor, de misericórdia. E que, cara, a gente seja um modelo assim para a sociedade, né? Que cada dia mais a gente busca essa transformação. Amém? É isso aí, galerinha. Muito bom estar com vocês de novo. Fiquem com Deus, lindão. Tenham uma ótima semana. E eu esqueci de orar. Oh my God. Então vamos orar rapidinho. Fecha o seu olhinho aí e vamos lá. Senhor Jesus, lindão, nosso Pai, nosso amigo, nosso mestre, Pai, nossa maior inspiração. Nós queremos te agradecer pela vida deste homem, Pai, que foi escolhido por Ti para participar, Senhor, de um plano de salvação muito maior, Pai. O Senhor trouxe vida para as nossas vidas, Pai, por meio da Tua vida. Muito obrigada, Senhor. Obrigada também, Senhor, por estes homens e mulheres que não fugiram, Pai, mesmo tendo medo, Pai, mesmo estando inseguros, Pai, mesmo estando, Pai, com tantas dúvidas, mesmo não se achando capazes, Senhor, eles não desistiram, Senhor, do Senhor, da Tua obra, da Tua missão. Do mesmo modo, Pai, fica com a gente, Pai, nos inspira, Senhor, nos inspira em Ti, que o Senhor é o nosso maior modelo, a nossa maior inspiração. Nós queremos ter a diferença nesse mundo, sim, Pai, porque, Deus, nós temos que ser a diferença, Senhor. Se nós tivermos o Senhor e nada acontecer, Deus, as pessoas vão continuar vivendo a vida do mesmo modo, Pai. Nós precisamos, sim, agir de forma diferente. Então eu te peço, Deus, nos capacita, coloca em nós mais misericórdia, mais amor, mais bondade, Senhor, mais justiça, Pai. A Tua justiça, Senhor. E nos ajude, Deus, a olhar, mesmo para as situações que nos ferem, Pai. As situações que nos machucam, Senhor. Nos ajude a olhar de um modo diferente, como o Senhor quer que a gente olhe. Essa é a minha oração, Pai. Fica com cada um que está assistindo, cada um que vai assistir esse vídeo, Pai. Alcance a todos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Beijinhos, galera. A gente se vê. Fiquem firmes e é nóis!